Olá, minha gente, ponto e vírgula, com vocês na TV Caxias, canal 14, UOL.net, nas plataformas digitais do YouTube, Facebook e também nos grupos do WhatsApp, que nós temos quase 500 pessoas em vários grupos na rede WhatsApp. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Sérgio Agostinho. Nosso convidado de hoje é o Marcos Vinícius Caberlão, que é secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas. Mas por que ele está aqui? Além de ser nosso convidado, ele vai nos trazer muitas informações da área dele. Mas, especificamente, esse programa tem por norma, se a gente passa alguma informação, apesar de pesquisar bastante as coisas que serão ditas aqui, às vezes a gente falha. E o Marcos é nosso ouvinte, nosso telespectador, e ele disse: Juarez, tem muita informação aí que não está batendo. Digo, então tu é nosso convidado para esclarecer bem esse assunto do aeroporto, porque não é só o que a gente falou no último programa, que generalizou 170 milhões. Os 170 milhões é uma coisa, mas tem mais coisa em cima disso aí. Então ele está aqui para, não digo esclarecer, mas para colocar você, que é nosso telespectador, ao par da realidade dos números e passar realmente mais informações da pasta dele. Marcos Vinícius, meu querido amigo, de longa data, bem-vindo. Obrigado, Juarez, obrigado, Sérgio, obrigado pela oportunidade. Prazer estar com vocês. Marcos, no nosso programa, como você viu aí no introito, que nós divulgamos uma matéria do aeroporto, onde nós falamos que lá no passado, no início, a verba era 220 milhões, parece, locada, né, Sérgio? É assim que se diz? Previsto no orçamento. Senador Eisen, né? E depois foi passando os anos, e nós chegamos nos 170 milhões, que foi a licitação. Aí nós dissemos, mas como assim? Nós perdemos todo esse dinheiro com o passar de 4, 5 anos, que a gente não deu andamento aos projetos, o que houve nisso tudo. Então, eu gostaria que tu nos desse um esclarecimento. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Na origem, né, em 2019, Sérgio, foi assinado um convênio de cooperação técnica do governo Daniel Guerra, entre a Prefeitura de Caxias do Sul e a Secretaria de Aviação Civil, hoje do Ministério de Portos e Aeroportos. Na época era outro ministério. Enfim, um convênio de 200 milhões de reais, não é 220, são 200 milhões de reais esse convênio. Esse convênio tinha um prazo de validade, ele foi aditado pela primeira vez, renovando o prazo, mantendo o mesmo valor, 200 milhões de 2019. Em agosto desse ano de 2025, nós aditamos, depois de um esforço para concluir a fase de projeto, demonstrar para a Secretaria de Aviação Civil que nós estávamos retomando os projetos, acelerando as entregas do projeto, elaborando os projetos, enfim, né? Nós aditamos novamente esse convênio por mais 3 anos, de 200 milhões de reais. Esse é um recurso que existe um termo de compromisso firmado entre o governo federal, através do Ministério de Portos e Aeroportos, Secretaria de Aviação Civil e Prefeitura de Caxias do Sul, 200 milhões de reais para a execução do aeroporto. Todo mundo sabe, né, enfim, que de 2019 para cá houve uma inflação significativa, especialmente na construção civil, especialmente no período do Covid. No período do Covid houve um aumento significativo de valores e esses valores, e essa subida de valor não houve uma reversão. O aço, o cimento, os materiais em geral, a própria mão de obra não tanto, mas os materiais em geral tiveram um aumento significativo. Então, hoje, se em 2019 faríamos o aeroporto com 200 milhões, hoje não faremos mais. Hoje nossa estimativa que o custo desse aeroporto, quando concluído, ele é de em torno de 350 milhões de reais. Então, hoje nós temos 200 milhões de reais alocados. Durante o ano de 2025, houve um movimento que não havia na fase anterior. Era um termo de compromisso que dizia assim, eu me comprometo a te repassar o dinheiro.
Em 2025, pela interferência do senador Heinz, que tu citou, pela deputada Denise, muito forte a deputada, junto à Casa Civil da Presidência da República, houve a inclusão desse recurso no PAC. Então, hoje ele é um recurso garantido, 200 milhões de reais, os mesmos 200 milhões de 2019, garantidos no PAC, com um plano de aplicação por 3 anos. Se não me falha a memória, posso me enganar, 60 milhões de reais em 2026, um outro tanto, um pouco mais, em torno de 80, 90 em 2027 e mais 40, 50 milhões em 2028. Esse é o plano de aplicação do investimento. Nós dividimos a execução da obra em etapas. O que nós estamos licitando agora por 145 milhões de reais, 147 milhões de reais, é o lado ar. O que é o lado ar? O lado ar é tudo aquilo que está fora da estação de passageiro. Ou seja, o pátio de aeronave, o taxiway, a pista, a infraestrutura, tudo aquilo que é relativo à aviação civil está sendo licitado agora, por um valor de 145 milhões de reais. Vamos fazer número redondo para facilitar a vida. Então isso foi publicado. Nós terminamos o projeto do lado ar, fizemos todos os orçamentos com a empresa contratada que já havia pela prefeitura, apresentamos para a SAC aprovou esse orçamento, nos deu ok, o ministro esteve aqui e disse, olha, podem fazer a licitação. Aí nós começamos a trabalhar na especificação técnica da licitação, porque construir um aeroporto não é fazer uma estrada. O impacto do trânsito, o impacto da mobilidade, da movimentação de uma aeronave sobre uma pista, ele é muito maior do que um deslocamento de um caminhão, né? Por maior que o caminhão seja. Além do que, o tipo de pavimento, o tipo de asfalto utilizado numa pista de aeroporto é diferente do asfalto de rodovia. Então, diante de todas essas características aqui, uma das preocupações que a gente teve, Sérgio, você passou lá pela prefeitura, na PGM, lembra disso, sabe disso, a dificuldade que são as licitações na prefeitura. Então, o que a gente buscou fazer nesse momento? Primeiro, uma pré-qualificação melhor, né? E estamos propondo já propusemos, ela está na rua, ela abre dia 24 de fevereiro, é uma licitação de técnica e preço. O que eu quero dizer, o preço tem uma pontuação 40%, peso 0,4%. E a técnica 0,6. Claro, ou seja, então se eu tiver uma empresa altamente qualificada para fazer o aeroporto, mas o preço dela for maior do que uma menos qualificada, ela vai ganhar, porque a pontuação dela vai carregar ela para cima. A soma das duas coisas vai tornar ela vencedora da licitação. Por que isso? Porque a gente precisa contratar uma empresa com competência e qualidade para fazer. Não uma aventureira. Não tem, não pode ser. Normalmente acontece. Né? Por isso a preocupação de qualificar o processo na fase inicial e colocar essa questão da pontuação de técnica e preço, né? Por isso um pouco também da demora, porque originalmente se imaginava concluir esse processo 15 de novembro, isso não foi possível, ele seguiu aquilo que era cautela, que a cautela mandava fazer, sabe? Para que a gente pudesse ter um bom certame. Então acabou que 15 de dezembro, e o Adiló acabou anunciando em Brasília, e aí vem a confusão do ministro, porque além dos 145 milhões da obra, nós estamos também trabalhando uma nova licitação de mais 25 milhões, que chega aos 170, para fazer a supervisão ambiental, as questões ambientais em obras desse porte, hoje elas já eram. Quando a gente construiu Marrecas lá atrás, o próprio sistema de esgoto da cidade, as preocupações ambientais eram enormes. Hoje elas são maiores ainda. Então, a gente precisa nós vamos fazer uma licitação de 25 milhões, essa é a estimativa de valor, está já em avaliação na SAC, eles pediram alguns ajustes, para fazer o PBA, o Plano Básico Ambiental, toda a gestão ambiental e o apoio à fiscalização. Da mesma forma como a gente conduziu a gestão lá na época do Samay, na construção do Marrecas, não adianta encher de engenheiro da prefeitura para fazer isso aí, porque uma barragem, a próxima barragem que Caxias for construir, esses engenheiros estão todos aposentados. O próximo aeroporto que Caxias vai construir, esses engenheiros estão todos aposentados. Então vamos pegar a gente da rua,
da sociedade civil que tem competência disso, vamos contratá-los, vamos colocar junto com a nossa equipe para eles nos ajudar a fazer essa fiscalização. Eu tive uma conversa forte, inclusive, com a Infraero, de a Infraero nos dar esse suporte técnico, né? Eles ficaram de montar uma proposta. Vamos ver que proposta eles têm, se isso é plausível, a gente avança. Porque a minha preocupação é essa. Eu nunca fiz aeroporto na minha vida, assim como nunca tinha feito barragem. Mas eu precisava ter gente do meu lado e da equipe Que conhece. gente que nos dê suporte e nos dê tranquilidade para dizer é esse o melhor caminho. Então, essa foi a ideia. Então, a nova licitação, que eu acredito que no começo de janeiro, metade de janeiro, quem sabe, agora tem essa parada de agora daqui até o dia 5, padrão não existe brasileiro. nada, né? Depois do dia 5, a minha ideia é ir a Brasília naquela semana, dia 13, 14, 15, para começar a conversar com a SAC de novo. E a gente publica essa nova. E vamos a 170 milhões. Nos sobram 30, os 200 milhões estão lá. 200 milhões são um convênio garantido, colocado dentro do PAC, mas não são suficientes para fazer a obra. Com 30 milhões, nós não vamos construir estação de passageiro e complementar. Eu acho importante todas essas informações, se me permite. Pois é, foi isso que eu acho fiz. Bom, primeiro, pela grandiosidade, tem uma série de fatores aí que precisam ser também... Nós não temos a capacidade para esclarecer todos, mas o investimento nesse aeroporto ele começa muito anterior, com a desapropriação de todas as áreas, né? A definição da ANAC sobre o sítio do aeroporto, ela é do Zuanazzi, que foi o primeiro presidente da ANAC, se não me falha a memória, dos 2003, 2004. 2003, 2004. 2003, foi definido o sítio do aeroporto. Depois Sartori, em 2005 ou 2006, me permitam me enganar, declarou de utilidade pública, definiu o sítio, botou no plano diretor. O Nesplo foi o coordenador do plano diretor. E ele estava chefe de gabinete e secretário de planejamento. Ele coordenou o plano diretor e lá foi definido o sítio, né? E foi declarado de utilidade pública a primeira vez. Depois, aí passa-se o tempo, assina-se o senador faz uma intervenção muito forte na época com o prefeito da Guerra para assinatura desse convênio, enfim, todos eles deram uma parcela muito grande de contribuição, Cassina depois também, a mesma coisa, o Adiló, se não me falha a memória, pegou um empréstimo no governo passado para pagar as terras, e foi antes, aí eu não estava aqui, eu não quero ser injusto com ninguém. Então, todo mundo contribuiu para que a gente chegasse nesse momento agora, mas nós temos 30 milhões para terminar. Nós não vamos terminar com 30. Pois é, e isso é um dado, né? E da onde vai vir a verba, então, necessária para a conclusão de uma obra dessas, né? Porque não é só ali a pista, não é só a recepção de passageiros, né? O hangar mas também a estrada de acesso. As estradas. A questão ambiental toda aí, né? Isso está dentro da nossa responsabilidade, né? Nesses 25 milhões. É bom que saibam que há esse gasto, né? Não, há um investimento muito grande. Né? Nós temos, por exemplo, um dos compromissos é comprar uma área, que possivelmente será na região do Palanquinhos, e transferir para o Estado como uma reserva. Não sei se compensatória. Oi? Para compensar? Compensação, como compensação ambiental. Eu não saberia te dizer agora, acho que é 1 milhão, 2 milhões de reais. 2 milhões de reais é a aquisição de uma área que será transferida para o Estado e fica como reserva permanente. Ou seja, não é mais nem nossa, é direto do governo federal, do IBAMA, né, que vai ser o gerenciador, o supervisor daquilo como área de preservação permanente. Tá, então, mas só um detalhe assim, até porque... Quantos órgãos só ambientais estão envolvidos, por exemplo, numa situação dessa, numa obra dessa? Não, é interessante que as pessoas saibam. Começa assim. Olha só, eu orientei uma dissertação de mestrado, né, onde a aluna era de Rio Grande e ela era um direito ambiental sobre a questão do porto, né? Tem mais de 20 órgãos ambientais que atuam. Eles são. Porque tem a questão de. Todos cumprem. Sim, não. Porque cada um tem as suas exigências e você tem que. Não é que tem que fazer uma proteção, né? Uma nave pode vir do exterior
e pode vir um animal aí que seja destruidor, né? Você tem, cada órgão tem uma legislação específica e você precisa cumprir, às vezes elas são conflitantes, né? Por Mas isso que tudo eu bem, falo. mas não tem problema, a gente vai negociando, conversando, né, Vai explicando, afinando, mostrando. vai afinando. Não, porque para isso você tem um PBA, um Plano Básico Ambiental. Você estabelece o plano geral, onde você vai dizer as medidas de impacto que você vai criar e como você vai resolver essas medidas de impacto, as medidas mitigadoras, né? Eu preciso suprimir vegetação, senão não faço pista de aeroporto. Não tem muita coisa lá e já está autorizada, vamos só bem deixar claro. Mas se eu cortar uma árvore, eu tenho que repor. Então, como que a gente vai fazer essa reposição? Vai compensar lá no Palanquinho. Comprando essa área do Palanquinhos, lá na região, dizendo, ó, e na verdade quem vai definir a área não somos nós. Eles vão dizer, olha, compra esta área aqui, custa 2 milhões e me transfere. Escritura para eles, a prefeitura paga, está encerrado o assunto. Então, as compensações todas estão pré-estabelecidas. Por exemplo, tinha sido feito um estudo arqueológico e aí houve não sei se houve um excesso de precaução, enfim, exigiram que... Nós tínhamos feito um estudo, a prefeitura tinha contratado um estudo de arqueologia, onde tinha sido avaliado a cada 50 metros, a cada 100 metros, desculpa, tinha feito um furo no terreno para ver se tinha alguma coisa de arqueologia. Disseram, não, 100 metros é muito, você tem que repetir a 50. Não. Gente, não tem como você não fazer. Se é uma determinação, vamos fazer. Contratei, fizemos, entregamos. Está sendo analisado pelo IPHAN. Falei com o presidente do IPHAN essa semana, pediu lá umas 2 declarações. Como eles fecham até o dia 12 ele vai emitir a portaria, mas não tranca, ou seja, não tem nada. Está todo ele identificado. O sítio que existe, ele é fora da área do aeroporto, mas também, por outro lado, eu disse assim, Adiló, nós precisamos comprar a área. Não adianta eu dizer o sítio é fora, está ali no Terra do Juarez. Então, eu tenho que comprar aquela área, incorporar no meu patrimônio e preservá-la. Doar para o governo. Não, é responsabilidade minha, eu tenho que preservar. Mas tudo bem, não tem problema, o setor público tem as suas esferas para fazer. Rodovias, o que acontece? No compromisso todo que foi firmado, o governador Eduardo definiu, se comprometeu, melhor dizendo, tanto com o governo federal quanto com a prefeitura, de fazer as estradas. Então, hoje, o governo do estado fez uma licitação para fazer a contratação do EVTA, do Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica e Ambiental, e o anteprojeto de uma rodovia que vai ligar do apanhador, do presídio, vamos situar assim para ficar mais fácil para todo mundo, ao aeroporto e do aeroporto a Gramado Canela. Esta obra aqui são 2 rodovias, mais uma rodovia que vai ser feita ligando a Rota do Sol em direção a São Marcos, porque o prefeito de São Marcos já veio com a estrada até a divisa, já fez o asfalto, ele incluiu isso. Como o Gramado também fez até a ponte. Não fez até a ponte, ele fez até a divisa dele, ele está a 6 quilômetros, então a rodovia vai chegar no que Gramado trouxe e vai em direção a Canela. A ponte, essa que você cita, ela é a obra mais importante do projeto. Ela está estimada em mais de 100 milhões de reais, já existe só a ponte. E isso o governo do estado vai fazer. O governo colocou dentro dos seus programas, me fugiu o nome agora, esse programa Sim, mas tudo bem. do governo federal, essa transferência de recursos está dentro disso aí. Então, existe a contratação nesse momento do EVTA e do projeto executivo, do projeto básico, para depois ser feita uma licitação de contratação integrada para projeto executivo e execução dessas obras, mais ou menos como ele está fazendo aqui com a Rota do Sol, né? Então, a parte viária está definida. Para a execução da obra, nós vamos entrar por Fazenda Souza. Não temos outro caminho, vamos entrar por Fazenda Souza ali. Caxias entra por Fazenda Souza. Por enquanto, para fazer a obra, sim. Ah, sim, para fazer a obra. Para fazer a obra. E por que não traçaram por ali a obra, a estrada? Porque tu passa por dentro de Fazenda Souza, você tem que fazer um desvio, a obra muito mais cara. É melhor você... Para não ir apanhador, é isso que eu me refiro. Porque a Rota do Sol também, o governo do estado tem um contrato com uma empresa. O governo do estado dividiu a Rota do Sol daquele viaduto de Flores da Cunha. Ele dividiu em 3 trechos a Rota do Sol até a 101. De Itainhas até a 101 uma empresa,
dessa Tainhas pra localidade cá. até aqui, até Tainhas é uma segunda. Joá, não é Joá? Não, daqui a pouco eu vou lembrar. José, não sei. Não é. Não é também. Eu vou Ali lembrar. está cheio de Bom, nomes. e essa, É. então, a Rota do Sol vai sofrer um processo de melhorias. Terceira pista, Bela notícia. algumas coisas de duplicação, né? Refazer todo o pavimento e não fazer aquela capinha. Ou seja, elas estão fazendo os muito projetos disso. Em paralelo, o que a gente fez, né? Saindo do aeroporto, entrando na Rota do Sol? A gente preparou para eles e apresentou para o Daer já soluções, por exemplo, de resolver. A gente tem vários problemas. Na frente da Codeca precisa melhorar aquele retorno, na saída da Tílio Andreassa, no acesso do Serrano, no acesso século XX, por exemplo, para chegar até a 116, a gente apresentou propostas para que eles levem e façam uma avaliação e digam assim, olha, tá bem, eu gostei da tua ideia, tem uma ideia diferente, não importa, mas nós vamos fazer uma rotatória, um trevo, alguma coisa. A mesma coisa aconteceu no trecho da CSG. A gente procurou a CSG do viaduto Torto até o viaduto de Flores da Cunha. E como é que é o teu projeto? Opa, isso está impactando na minha cidade, eu não posso deixar tu fazer. Quando se construiu o Transurb... Estão duplicando a ponte ali do Tega, né? A duplicação do Tega é a primeira obra. Tem agora eu acredito que a próxima obra deve ser o viaduto Nossa Senhora da Saúde. Tem um viaduto maravilhoso. Esse é o viaduto Nossa Senhora da Saúde que tu fala ou é um outro viaduto que tu fala aí do viaduto Torto até onde? Até o viaduto Flores da Cunha. Onde é que esse viaduto Flores da Cunha? A saída para Flores da Cunha. Saída para Flores da Cunha. Ali onde tem Não tem viaduto ali? Não, tem uma ponte. A estrada passa embaixo, é um viaduto, É um né? viaduto. Porque embaixo não é rio. Não, tá Mas é um viaduto. Não, mas eu não vejo isso aí, cara. Claro. É aquela parte que tu vai pro Braga ali? Não, indo a Flores da Cunha, vindo pela... Juarez, tu passa na frente da Brinox, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá. Logo na frente não tem uma ponte? Ah, tem. Aquela ali não é ponte. Essa porque aí que embaixo é de não Flores rio. da Cunha? Ali não é rio, Tá, né? tem razão, Então não tem é razão. ponte. Eu só queria me localizar. Não, aquilo ali não é ponte. Aquilo é um viaduto. Não, é um viaduto, Então, sim, não é uma ponte, claro. não é ponte. Então, o acesso a Flores da Cunha. Não, agora né? sim, eu só queria me O localizar. problema é que aquele viaduto não está na concessão. Então E não aí? está duplicado. Então nós estamos conversando com o governo do estado que ele tem que mandar ou a CSG e pagar para ela fazer, ou a empresa que venceu o outro trecho fazer. Porque não vai dar para chegar com ela duplicada, passar por uma ponte e abrir de novo, né? Aí nós... Isso parece aqui a BR. A BR eu posso te contar depois também. Eu preciso saber, eu vou perguntar. Então, Juarez, o que acontece? Tudo isso está interligado, tudo isso a gente está brigando. Por exemplo, ali no Distrito Industrial, que a rua chama Gerson Andrés, ali tinha um problema no projeto inicial da CSG, não servia para nós. Nós fomos lá e disse, não, isso não serve para nós queremos uma coisa diferente, porque você está barrando a minha cidade. Eu não posso admitir, disse isso para o Nesp, nós fomos inclusive a Curitiba discutir isso com eles, fomos maravilhosamente bem recebidos, estamos numa linha de diálogo permanente com a área técnica deles. Não posso permitir o que fizeram com a região metropolitana quando implantaram o Transurb. Se a gente passa em Sapucaia, né? Nós que somos um pouco mais antigos, vamos dizer assim, a gente enxerga um pórtico assim, bem-vindo a Sapucaia, Isso. e um muro do trem, a cerca Ali. do trem na frente. Né? E ninguém reclamou. Agora, quando chegou para fazer o trem em Novo Hamburgo, o cara disse assim, não. Por que o trem lá é aéreo? Por que não é aéreo naquele trecho? Então, de novo, o que eu digo, eu acho que nós queremos a duplicação, nós queremos investimento, nós queremos tudo. Mas espera um pouquinho, tem que dialogar com a minha cidade. Caxias está dos dois lados. E mesmo que fosse Farroupilha ou fosse qualquer outra cidade, não dá para a gente seccionar a cidade ao meio com esse tipo de equipamento. Então nós estamos discutindo, estamos sendo maravilhosamente bem recebidos pelo Ricardo, que é o presidente da companhia, isso que tu a área está colocando, técnica. independente do aeroporto, é uma grande obra, né, Marcos? São investimentos muito significativos e importantes para as cidades. Melhora a nossa mobilidade, melhora a segurança, melhora tudo. Melhora tudo. Então, a gente está brigando por isso, assim como com a 116. Vamos entrar na 116. O Adiló... Bom, terminando o aeroporto. Tá, vamos terminar o aeroporto, depois nós vamos para 116. O que vai acontecer depois? Bom, veja bem,
a gente tem várias possibilidades. Uma das possibilidades é nós buscarmos um financiamento do valor que falta, quem sabe mais 100 milhões. Vamos fazer uma conta de padeiro, mais 100 para chegar a 300. Com esses 300 milhões, com esses 100 mais os 30 que a gente tem do saldo do contrato inicial, desse convênio, desculpa, mais os 100 milhões, nós terminamos tudo. E aí nós temos um aeroporto, e executamos, temos um aeroporto para leiloar. Onde vai aparecer uma Fraport, vai aparecer vai me pagar uma outorga e depois vai me pagar um spread mensal, como por exemplo, a Fraport paga para a União pela concessão que ela comprou, e ela pagou significativamente bem. Bom, a segunda alternativa que a gente tem é terminar esta fase do lado ar e dizer assim, olha aqui, ó, quem quer terminar o aeroporto e me pagar um spread, eu já te dei essa parte pronta. Porque o que acontece? O aeroporto, para ficar de pé, ele precisa ter movimento. Num primeiro momento, a gente sabe que não vai... Hoje nós temos 6 operações diárias, 3 pousos decolar, 3 decolar. A gente está tentando trabalhar no Cantergênio para ampliar, não está fácil. Tem uma guerra política muito grande aí, porque o aeroporto na enchente, em 24, ele teve um aumento muito grande de operações e ele subiu de categoria. E essa subida de categoria levou que houvessem exigências adicionais que ele não tinha, e nós não estávamos preparados para isso. Então nós estamos num embate permanente com a ANAC, com o SAC, com o governo federal, fazendo obras que nós não temos dinheiro, competência e capacidade, mas para manter o aeroporto em operação. Não que ele tenha problema técnico, de segurança, não é isso, mas o muro tem que ter 3 metros, tem 2,60. A portaria não sei o quê, sabe? Ok, está correto, mas para a operação de voo, hoje com o PAPI, com aquele equipamento que a prefeitura colocou, te diria assim, existem problemas de neblina e não pousa, mas é muito menos do que já foi, né? A nossa grande dificuldade do aeroporto é que a pista tem 30 metros de largura e uma pista desse largura teria que ter 45 metros de largura. Então, quando tem muito vento, por que ele arremete? Porque ele não entra reto. E o risco de ele entrar atravessado é ele sair da pista para a grama. Então ele arremete. Sim, não por que ser tem outro estreita problema. demais. Porque a pista tem 30, mas a pista foi feita para ser um aeroporto regional. Sim, naquela época. Porque na extensão dela, ela é igual a Congonhas. A pista do Cantergênio, em comprimento, é igual a Congonhas. Congonhas tem 45, aqui tem 30. Então, a gente tem um aeroporto bom, que tem deficiência de infraestrutura, tem uma estação de passageiro que foi construída pelo Lucchesi no governo de Seu Vitório, há 30 anos atrás. Entendeu? Mas vamos lá, né? Enfim, nós tudo estamos tentando resolver, melhorando as condições, né? Então, outra opção, só para concluir a questão do aeroporto, é assim, olha, quem é que assume concluir esse aeroporto, investiu esses 100 milhões, paga a prefeitura um spread, uma luva, enfim, porque ele ganha 170 milhões de obras executadas, ele recebe, que aí ele consegue, com poucos voos, ter uma viabilidade econômico-financeira do aeroporto. E gradativamente ele vai aumentando a operação, né? E com esse aumento de operação ele ganha mais, ele pode me pagar mais, enfim, pode pagar a prefeitura. Melhor parar falar assim, senão vão entender que é para mim. Uma empresa sólida, com 50 anos de história, tradição e pioneirismo. Fundada pelo engenheiro civil Olivir Hilário Viesser, atuante desde 1974, a Viesser Engenharia construiu seus alicerces sobre os pilares da ética e do profissionalismo. Não basta tu vender metros quadrados, o que interessa mesmo é tu atingir o coração das pessoas. Não comprar uma casa, mas um lar, onde ela vai criar sua família, onde ela vai desfrutar daquele bem para o resto da vida, né? Com mais de 8 mil imóveis entregues e mais de 700 mil metros quadrados construídos, a Viesser consolidou-se como uma das maiores construtoras do Rio Grande do Sul, sempre trazendo qualidade e inovação. Eu sou formando da Escola de Engenharia da PUC, da turma de 1974. Eu comemoro 50 anos como engenheiro dedicado à construção civil. Viesser. Há 50 anos olhando para o futuro, construindo o presente.
Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Pergunta de leigo. Quanto tempo, mais ou menos, para começar a operacionalizar o aeroporto da Serra? Depois vem a segunda pergunta. Quanto tempo? E se nesse interim, que é um tempo meio longo, porque isso aí não é obra pequena, né, para fazer tudo isso, demanda anos, nós estamos no Brasil, não é no estalar de dedo que faz isso, né? Não dá para largar essa pista do Caterjane? Não precisa, não precisa largar. Ela pode ficar como está, tá? Ela pode ficar com os 30 metros sem nenhum problema. A gente tem que fazer obras nas laterais. Isso nós estamos trabalhando, começando a preparar e fazer. Porque, de novo, aquilo que o Sérgio falou, ali a gente tem a ANAC, mas a gente tem a FEPAM. Então, aí tem um conflito entre a FEPAM e a ANAC, porque eles têm entendimentos diferentes. Então, a gente tem que dizer para a ANAC, olha, a FEPAM que é assim, a ANAC que é assim, quem sabe vamos pelo meio do caminho. Então é um diálogo permanente, Juarez, não é uma coisa, Sérgio, não é uma coisa tão simples, mas a gente está trabalhando, está fazendo investimentos. Talvez a gente vai melhorar, a gente já melhorou a pista, foi feita toda nova, né? Foi refeita no começo desse ano, março, eu acho, abril. Agora a gente deve fazer os pátios de aeronaves, tem que melhorar a drenagem, vamos fazer, provavelmente a gente vai fazer uma ampliação da estação de passageiros para melhorar o conforto dos usuários do aeroporto, a gente vai fazer guarita de segurança, enfim, devagarinho, com aquilo que a gente tem de recurso, com dificuldade econômica, vai colocando lá e vai fazendo. O pessoal tem reclamado muito, Marcos, o estacionamento, que não tem estacionamento. Tem aquele terreno do lado que ele é utilizado, é pequeno. Existia uma das tratativas que nós tínhamos com a Infraero, era que a Infraero assumisse e construiria um edifício de garagem ali, né? O assunto com a Infraero continua em andamento, mas em certa forma em stand-by, porque houve uma pressão política, eu disse inclusive, né? Assim, não nos interessa a Fraport. Eu não tenho nada contra a Fraport. A dona André, o pessoal lá, eu trabalhei durante os 4 anos que eu estive em Porto Alegre, trabalhando com o Melo, a relação da Fraport com a Prefeitura de Porto Alegre, quem fazia a interlocução era eu. Depois o prefeito, o vice-prefeito decidiam as coisas. Mas quem estava com eles era eu. Eu não tenho nada. Só que eu tenho certeza que o interesse comercial da Fraport nesse momento em relação ao Caterjane é divergente do nosso. Hoje, se tu pegar um voo de qualquer uma das 3 companhias que trabalham aqui, a Gol, a Latam e a Azul, uma parcela significativa dos passageiros estão vindo para cá, para Caxias, para visitar Bento, Carlos Barbosa, Garibaldi, Flores da Cunha, o eixo turístico, Gramado, Canela. E esse passageiro não está indo a Porto Alegre. Então, a Fraport quer que ele vá a Porto Alegre. Natural. Eu quero que ele venha aqui. Então, eu acho que a Fraport, se, por exemplo, num segundo momento a gente fizer uma concessão, né, seja ela para a conclusão, ou seja ela depois de concluída, e a Fraport vier, ela vai querer ganhar dinheiro, aí a visão é diferente, né? Eu, por exemplo, tive agora em Santiago do Chile, fui aos Estados Unidos por Santiago e voltei por Lima. Os 2 aeroportos, a Fraport na América do Sul, tem o aeroporto de Santiago do Chile, o aeroporto de Lima, o aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de Porto Alegre. Você visse a maravilha que é o novo aeroporto de Lima. É uma maravilha. Esse é recente, porque eu estive em Lima faz 10 anos. Tu não faz ideia do que é espetacular o aeroporto novo de Lima, inaugurado há um ano atrás. E o aeroporto de Santiago, modernizado, espetacular, feito por eles. Então, eles são especialistas, eles são bons. Mas eu quero que eles encarem o meu aeroporto, o nosso aeroporto, como um negócio, como eles encararam lá. Então, no segundo tempo, eles vêm. Eles têm muito interesse. Com enorme. certeza. Eu me lembro dessa senhora que tu fala, é alemã, né? Ela é iugoslava de nascimento, mas trabalha na Fraport como alemã. Andrea Paul. Essa Andrea Paul. Ela teve na SIC uns 3, 4 anos atrás, até, quem sabe mais,
De repente a memória me trai. E ela tinha o máximo interesse de fazer os dois. Preparar aqui, mas querer ter a concessão de lá. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Vamos falar da BR. É só uma questão Fala, antes, fala. assim, já. Não recordo qual é a estrutura hoje das secretarias aí. Se tem ainda uma secretaria de obras públicas e privadas, ou é com o senhor essa secretaria? Bom, vamos lá. Dependendo do segmento que está em execução, tem várias unidades. Por exemplo, o SAMAI tem uma estrutura de execução de suas obras, a Secretaria de Obras ela executa especialmente obras de drenagem, obras viárias do interior. As obras civis hoje estão na CEPLAN. Já estavam fora, estavam na CEPLAN, saíram, voltaram, andaram por várias secretarias. Hoje elas estão com a gente de novo. Então, a responsabilidade pela execução desse aeroporto será nossa, será da CEPLAN, né? Assim como parceria. E não pode envolver aí, então, uma parceria público-privada com a Fraport? Não teria interesse? Pode, mas qual que é a nossa estratégia, Sérgio? A nossa estratégia é o seguinte: vamos fazer essa licitação, vamos botar essa obra na rua, vamos contratar, vamos dar início. Bom, agora vamos sentar e o que nós vamos fazer, né? Porque a gente começa 10 coisas ao mesmo tempo, a gente não faz nenhuma. Como nós não temos o recurso, a gente tem convicção disso, os 200 milhões de 2019 eram suficientes. 200 milhões não faz mais em 2026. Não tô sendo mágico nem nada, só estou sendo realista. Estou sendo realista. Então, nós, Prefeitura de Caxias do Sul, não tem 30, 40, 50, 60 milhões para colocar nessa parada. 100 milhões. Ele tem que buscar, ou de um financiamento ou de um parceiro. Bom, a decisão é do prefeito e do vice. Sim. Não é minha. Eu sou executor, eu vou sentar na discussão, vou estar junto na discussão, vou apresentar as alternativas, vou dar a minha opinião e a decisão será deles. Mas antes de a gente começar a fazer a obra, março, abril, imagino eu, a gente tem condição, porque, vamos lá, nós somos a 24 de fevereiro recebe proposta. Aí a gente tem que analisar essas propostas, fechou o processo de licitação, a gente remete para a Secretaria de Aviação Civil para ela emitir, um documento que chama VRPL, Verificação do Resultado do Processo de Licitação. A tua licitação está ok, pode assinar contrato com o Juarez. Aí a gente assina o contrato com o Juarez, manda para ele diz, o teu contrato com o Juarez está aqui, agora eu vou te dar a AIO, a autorização de início de objeto. O que é isso? Ela deposita a primeira parcela dos 60 milhões de 2026 numa conta específica da prefeitura, pode começar a fazer a obra. Aí eu tenho dinheiro para fazer a obra, entendeu? Porque esse recurso não tem contrapartida, ele tem reajuste, aditivo, etc., que é nosso, mas o grosso da execução é esse recurso federal. Então, tem esse prazo. Então, eu imagino que no primeiro semestre, abril, maio, seria, a gente comece a fazer essa obra. Bom, passou essa fase, o que é que nós vamos fazer na próxima fase? Porque a gente tem 30 meses de obra ali. O lado 30 terra... 30 meses é quase 3 anos. Coloca 3 anos. 3 anos de obra para fazer a parte de infraestrutura, tá? Mas a parte que falta, que é a estação de passageiros, etc., o complemento é mais rápido de ser feito. É uma obra civil, é mais simples do que não que ela seja simples, mas ela é mais simples do que fazer a pista. Então, isso a gente faz num prazo menor. Então, se a gente conseguir ajustar tudo isso ainda em 26 e licitar em começo de 27, nós terminamos tudo junto. Então, 3 anos, Juarez. Bom, aí você tem que certificar o aeroporto, você tem que testar o equipamento, tem um tempo que é da Secretaria de Aviação Civil e da ANAC, que definem, que vão monitorar, vão botar avião para cima e para baixo, para ver se o equipamento está certo. Enfim, aí não depende mais da gente. Mas isso num ano dá para ser feito. Então, o que eu tenho dito assim, 4 anos, a gente consegue ter a condição de iniciar essa operação. Que bom, mas é mais rápido do que eu imaginava. Eu acho que é possível, acho que é possível. Achei que ia levar uns 10 anos. Se depender da Então eu vou vontade. ver,
Eu vou ver esse aeroporto. Se depender da Marcos, minha tu tem vontade. Que não Isso. seja do céu, né? Nós, né? Ah, Marcos, porque o tu tem aeroporto... compromisso, mas bem rapidinho. BR-116, essa duplicação. Vamos lá, Que a gente nhaca que vem- está acontecendo? Não, peraí. A gente Primeiro, vem brigando. desculpe. Primeiro. Segundo, o que vai acontecer ali na rótula para o Planalto? Que abriram uma baita largura ali na curva. O que é isso aí? Tem um retorno, vai ser feito uma Ali pista, vai ser um retorno? já está sendo executado, você vai cair para o canteiro, em vez de entrar lá em cima, onde entrava e dava aquele Isso, que é problema, um vai entrar aqui problemático, embaixo é um problema. e vai fazer um retorno, vai cruzar a faixa e fazer um retorno para voltar para o Planalto. Vai ter sinaleira ou vai Não, em estar princípio só... não tem. Em Só princípio- um, em princípio como é que é, não tem. rotatória? Não, não é rotatória, é uma alça. uma ilha alongada. Você vai pegar essa ilha lateral, vai cruzar a BR, vai sair fora dela e vai retornar. É um Mas aí projeto tu tem que esperar razoável. os carros que sobem. Sim. Mas vamos lá, não, mas é a solução que dava. É a solução Meio que dava. paliativo. É a solução que dava para fazer. Eu falei com a Codeca, que quem está executando, eu tenho a impressão que abril, isso aí deve estar Não, está indo concluído. ligeiro. Eu sei agora que é sim. o tamanho dessa obra. Agora eu vi. sim, agora sim. Passo aí toda hora. Bom, vamos lá. Com relação a 116, eu fiz 2 movimentos ao longo desse ano, conversei muito com o DENIT, com o ministro, tive com o prefeito lá, com o ministro dos transportes, que é Renan Filho. Isso. Renan Filho, né? Isso. Renan Filho. Com o ministro, o que acontece? Primeiro, aquele viaduto que está projetado na chegada na Rota do Sol, ele tinha um problema de projeto, ele precisou ser ajustado, o projeto, ele já está ajustado. Agora o Adiló protocolou lá semana passada, o prefeito protocolou um pedido para o ministro para que ele libere que o Rio Grande do Sul aprove, faça a aprovação da versão final, e ele havia se comprometido com o Adiló, inclusive eu estava junto, que assim que tivesse aprovado ele publicaria a licitação para a gente executar aquilo lá, uma obra de 72 milhões de reais. Aquele viaduto é um viaduto longo, uma obra bonita, uma obra complexa, que me parece que está dentro daquilo que a gente precisa. O trecho que precisa duplicar, Juarez, eu já fiz umas 10 reuniões sobre isso aí, esse trecho que falta, esses 900 metros. É o que incomoda o pessoal. O problema, e a mim também, eu não sou usuário nem frequentador dessa região da cidade. A gente sabe quanto dói isso. Juarez, eu quero te dizer o seguinte, eu, de certa forma, como cidadão caxiense, tenho uma certa vergonha por isso não ter acontecido. Então, estou me empenhando muito nisso, mas existe um problema. Quando a Sulgás era pública, ela executou a rede do gás na beira da estrada. E a Sulgás é privada hoje. Então, a Sulgás, quando hoje ela é privada, se ela tem que fazer qualquer coisa, custa dinheiro para ela. Ela não quer. Por que eu vou mexer na rede que eu já tenho e gastando dinheiro? Então, enfim, nós estamos lá numa disputa com eles e com o DENIT. O DENIT, eles assim, executa, deixa a rede onde ela está. Essa obra custa 20 milhões de reais, esse quilômetro. Né? Se tu executar retirando a rede, com todo o custo da rede, você cai para 11. O problema é o seguinte, para executar com a rede onde ela está, você não vai poder usar equipamento pesado na rodovia. Você vai fazer com reto escavadeira. A produtividade cai, vai lá embaixo, o custo aumenta exponencialmente. No fim, os 11... E o TCE vai nos chamar e dizer assim, pô, vocês superfaturaram essa obra. Sim. Porque 1 quilômetro custar 20 milhões, tem mutreta, certo? Tem mutreta, TCU... A primeira coisa que eles pensam, isso. Então, não tem. O que a gente está brigando, né? Para fazer essa obra de 11 milhões que tem lá em torno de 4 milhões de reais que precisam ser gastos e investidos para deslocar a rede do gás. Custa 3 milhões e 800, 3 milhões e 600. Só que a gente está numa disputa entre que a Sulgás não valida, porque a Sulgás assim, aquilo é o ramal principal, se eu deslocar aquilo eu vou deixar a cidade sem gás, não sei o quê. Então, sim, vou ter prejuízo, toda aquela lenga-lenga. Pois é, então o que a gente está conversando, né, Juarez e Sérgio, com eles para tentar compor essa situação. A minha última conversa com o Iratã, superintendente do DENIT do Rio Grande do Sul, foi no finalzinho de novembro, faz 30 dias, né? Ficamos de fazer uma nova rodada com a Sulgás. Confesso que o final do ano entrou essa história do aeroporto, entrou um monte de coisa, precisei ir a Brasília 2, 3 vezes, não deu tempo nem de ir atrás, mas virado o ano nós vamos retomar a conversa com eles para fazer, porque eu acho que ela é importante. Ela foi, lá no passado, objeto de uma emenda do Mauro, quando era deputado federal, para fazer essa obra. O trecho que foi feito é uma emenda que o Mauro conseguiu naquela época.
e ficou esse pedaço, e nós te prometo que nós Questão de tempo. nós estamos fazendo todo o esforço do mundo para fazer, assim como o viaduto da... E a outra que eu pedi para o ministro, na verdade, é o seguinte: o DENIT estudou, na época do governo do Bolsonaro, ele estudou um novo traçado para a BR-116, que eu acho que essa é a nossa grande solução. Ele sai mais ou menos, eu não sei onde é, porque eles não te dizem onde é. Eles não te dizem onde é. E passa pelo Samuara e desce até lá embaixo em Portão. Eu estou tentando me lembrar o nome. 40 quilômetros essa nova rodovia. Para desafogar o trânsito pesado. Mas aí eu municipalizo a BR-116, para de passar todo o trânsito da BR-116, vai para aquela, a 116 passa a ter um gabarito diferente, a gente incorpora ela na cidade. Então, a gente está trabalhando tudo isso, está discutindo, está brigando, nem falamos de parceria que a gente fez, tem aí Maesa que está dependendo do... Eu preciso ir porque o telefone já começou a tocar. Tu tá com compromisso, viu? Não. Desculpa. Vamos encerrar. Deu para elucidar muita coisa, Marcos, tá? Nós teríamos mais 1 hora de programa. Vamos fazer de outro tanta coisa, vamos fazer outro sim. Tem Maesa para falar, tem as escolinhas de educação infantil, serviço funerário que não está... Isso é muito importante. Como é que diz? Não é regulamentado, regrado, não tem regra. A CELEU, há 15 anos, 10 anos, tem uma licitação na rua. É muito importante esse assunto. Então vocês estão vendo como tem tanto assunto bom para Caxias. No início do ano nós vamos te convocar de novo. Eu estou à disposição, meu amigo, sempre. Obrigado, meu querido, pela participação. Foi muito elucidatório. Eu fico feliz com a oportunidade que vocês me deram aqui de elucidar essas questões do aeroporto, porque na minha vida pessoal, vocês me conhecem bem, na vida do Odiló, do Neto e todo mundo, o que é o mais importante é a lisura no trato do dinheiro público, que para mim é uma condição, né, sine qua non, de que a gente tem que fazer com que o dinheiro que é público, não é meu, com o meu dinheiro eu faço as minhas aventuras, né? Mas com o dinheiro que é público a gente tem que ter responsabilidade e dar o melhor retorno possível. Para isso eu acabei aceitando voltar para Caxias, um convite do Neto, do Odiló, e até hoje eu presto assessoria de graça para o Melo. Sexta-feira fui lá falar com ele e pedi uns negócios em Porto Alegre, eu não consigo deixar de ajudar, é um grande amigo, né? E foi uma escolha, depois de 10 anos... Fizesse um bom trabalho lá em Porto Alegre. Eu tenho certeza disso. E depois de 10 anos eu resolvi voltar para casa, ajudar, quem sabe fazer melhor. Ajudar a tua terra, né, cara? Tu é daqui. É isso aí, eu sou natural. Valeu. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade. Obrigado. Ponto e vírgula.